Está começando agora nossa quinta aula de Naji e a terceira aula sobre o conteúdo de palavras mutáveis. O assunto de hoje é um assunto mais extenso um pouco, principalmente comparado à última aula, pois vamos falar dos verbos e tem bastante coisinhas aí para falar sobre os verbos. Vamos ter que gastar um tempo a mais, pois os verbos são a classe gramatical, que possui mais prefixos próprios, devido também, à existência dos tempos verbais, certo? E também existem as duas únicas principais, exceções de regra na língua Naji, são relacionadas, aos verbos. Começando pelo prefixo geral, que é o a, apenas a, que também é a abreviação do verbo haver, que significa fazer. Então é muito comum tu ver na língua confusões envolvendo isso, ou até trocadilhos envolvendo isso, pois é a mesma palavra. Então, agora falando sobre como os verbos se comportam na língua, é bom ressaltar uma coisa bem importante. Eles não possuem flexibilização por pronome ou gênero, nem quantidade. As mudanças que se mantêm iguais são referentes a modos verbais ou a tempos verbais apenas. Começando pelos tempos verbais, existem 5 tempos verbais, na língua Naji. Por padrão, todas as palavras estão no presente. Além disso, temos 2 tipos de passado e 2 tipos de futuro. Os 2 tipos de passado são basicamente o passado definido e o indefinido, que equivalem a 2 dos 3 tipos de passado existentes na língua portuguesa, sendo equivalentes, ao pretérito perfeito e ao imperfeito. O pretérito mais que perfeito não existe na língua Naji, certo? Então, quando você vai falar eu fiz e eu fazia, existe, É o eipá, o eipiá. Porém, quando você quer falar o fizera, basicamente utiliza-se apenas o passado definido mesmo. Falando agora dos futuros, também temos 2, O futuro definido e o indefinido também, que equivalem aos 2 futuros, que existem na língua portuguesa mesmo, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, se você quiser dizer eu farei, seria o eifua. Se você quer dizer eu faria, você diz o eifia. E esses são, todos os tempos verbais da língua, Lembrando que não tem flexibilização nenhuma e essas coisas não mudam, Tirando numa única exceção que eu vou citar depois. E agora indo para os modos verbais, nós temos 4 na língua, certo? O infinitivo, normal, que nada. O particípio passado, o gerúndio e o hiperativo, certo? O particípio passado o que é? É basicamente algo que tem um tom meio de concluído, são os ido e ado da língua portuguesa, O particípio passado seria tipo feito, terminado, acabado. Quando você vê esse tipo de expressão, saiba que você está vendo um verbo no modo particípio passado. E na língua Naji é a mesma aplicação, certo? Porém, nós utilizamos o P, o prefixo P. Então, se você quiser falar tinha sido, você teria que falar pichapessa. Falando agora sobre o gerúndio, O gerúndio usa o prefixo pea, peaçá, significaria sendo. O gerúndio aí sendo, endo, ando, como se está fazendo algo, É algo do presente que está sendo feito e ainda está sendo realizado no presente. E por fim, o hiperativo, que basicamente é quando você dá ordem, que é o os, certo? Quando você fala osar, você está falando faça. Agora entrando nas exceções da língua, vamos falar das 3, vertentes, de exceções. Vamos começar pelo verbo ser, que em 2 situações ele deixa de usar sua forma padrão de sa. Quando você quer dizer, por exemplo, eu sou ou tu és, quando você sempre quiser adicionar o ser a um pronome, não necessariamente diretamente dessa forma eu sou, mas referindo-se
a um pronome ou a um nome próprio, ou sujeito da frase, e o verbo estiver no presente, sem, tipo, nenhuma associação de prefixos ou sufixos qualquer que modifiquem ele, você não pode usar o sa, você deve usar o pert. Principal caso, tipo, o ei pert, tu pert, el pert, certo? É importante saber que isso é, não é, é o é o sou, é o es, né? É o são. Isso não é um de, porque na língua, né, o perto ele também significa de, né, a preposição, casa de madeira, por exemplo. Outro desdobramento do sa, que é até mais simples de se entender, é quando o verbo está no futuro simples, né, o futuro definido, que é o será, né, simplesmente será. Então, sempre que for o será, né, ou serei, enfim, entende-se, né, dessa forma, futuro de ser, utiliza-se seva e não fussa, como deveria ser o padrão, né? Porque fu é o prefixo que indica o futuro definido. Mas, no caso do verbo ser, não utiliza-se o fu. Utiliza-se uma palavra própria, que é o seva, certo? Lembrando também, né? Fussa é uma palavra da língua Naji, que significa destruir ou deletar. Não tem nada a ver com o verbo ser, né? Saindo agora do verbo ser e indo para uma conjugação, a conjugação de gerúndio, o PA. Quando você for utilizar uma palavra que começa com A, você deve utilizar PAV e não PA. Por quê? Para evitar essa dupla, né, esses dois As seguidos, certo? Daí utiliza-se PAV, não PA. Outra coisa importante é que você não pode fazer, utilizando agora, né, falando sobre o particípio passado, o P. Você não pode fazer o verbo fazer, você não pode usar o particípio passado de fazer, que no caso é feito, né? Você não pode falar feito da forma contraída. Você não pode usar a, você tem que usar haver mesmo, certo? Então você tem que usar haver. É completamente errado utilizar apenas PA, pois assim deduz-se, né, que você está falando da própria conjugação de gerúndio, né? Então, PA não, haver sim. Inclusive, dentro da própria língua, nesse caso em particular, é permitido utilizar, né? É permitido ocultar o apóstrofo entre o P e o haver, pois deduz-se que isso é uma palavra especial para essa exceção e não uma apenas obrigatoriedade de não contração. Embora não esteja errado também utilizar o apóstrofo, certo? As duas versões estão corretas. A única versão que não está é apenas PA contraído. Isso sim está errado. E, bem, essa foi a aula de hoje, certo? Ela tem bastante conteúdo, né, em relação, né, a muitos prefixos, né? São no total 8 prefixos diferentes, né? Sem contar as variações, que é a única classe gramatical que possui essas variações chatinhas, essas coisas diferentes, né? E são casos bem pontuais, então é fácil de se esquecer. Porém, com prática é possível, né, dominar isso sim. Até porque são coisas necessárias da língua, né? Os verbos eles são bem necessários e geralmente possuem mais complexidades mesmo. E, por conta disso, também os exercícios serão um pouco mais pesados, certo? Haverá uma maior carga de exercícios dessa vez, que será publicada junto com esse vídeo, né, no Drive, certo? Obrigado por assistir e até a próxima aula.